Bom, cumprimentar todos os colegas que estão nos seguindo aqui já há várias semanas. Neste momento, FIA, Ordem dos Economistas do Brasil. Parabenizar o professor Cláudio Rojo por estar conosco aqui, abrilhantando estes eventos, e desejar a ele e a todos nós uma excelente palestra. Maravilha, excelente. Eu queria aproveitar os momentos iniciais para fazer uma breve, obrigado, presidente Manolo, cumprimentar os colegas também, diretores também da Ordem que estamos presentes, Selma, Dutra, Wilson Rabai, e os nossos assíduos aqui que estão sempre conosco também, muito obrigado pelo prestígio da presença. Eu queria fazer uma breve apresentação do professor Cláudio Rojo, professor e amigo, formado em Administração de Empresas pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, com MBA pela Universidade Estadual do Maringá, no Paraná, mestre, doutor em Engenharia da Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-doutorado pela Universidade de São Paulo, pela nossa gloriosa Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. No campo acadêmico, é professor associado também da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, mais especificamente nas cadeiras de Planejamento Estratégico, Mercado de Capitais, sempre dessa área de finanças e tal, e consultor de empresas, com vasta experiência, autor de vários livros, dentre os quais Small Caps, Finanças Pessoais, e Small Cap foi resultado do seu trabalho de pós-doutorado na Universidade de São Paulo. E Finanças Pessoais, que é sobre isso, inclusive Finanças Pessoais, dentro desse tema de conceitos e práticas de educação financeira, que o professor Cláudio Rojo aceitou o convite para abordar hoje dessa questão de risco-retorno, como investir de forma eficaz, considerando as diferentes modalidades de aplicação. Professor Cláudio, nós agradecemos muito em nome da FIA, o professor Manolo, presidente da Ordem dos Economistas, também já agradeceu, e nós reiteramos, secundamos o agradecimento, e desejamos ao ilustre professor Cláudio hoje uma excelente aula. Esteja com a palavra, com o microfone, e muito obrigado mais uma vez. Obrigado, professor Cláudio. Tudo de bom. Obrigado, professor Almir, ao presidente Manolo, mais uma vez, é uma satisfação imensa poder contribuir de alguma forma com um evento tão notório que muda a vida das pessoas. Cada uma dessas aulas, desse curso, tenho certeza que as pessoas saíram renovadas, diferentes, esperançosas e fazendo planos para que a sua vida siga em frente de uma maneira mais rica, né? Então, vamos dar início à nossa fala. Eu vou colocar a apresentação aqui para dividir com vocês a tela. Riscos e retornos do investimento pessoal. Como investir de forma eficaz, considerando as modalidades de aplicação. Então, essa é uma parte do projeto, né, entre a FIA e a Ordem dos Economistas do Brasil, para promover, então, a educação financeira para as pessoas que têm interesse em progredir na vida, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que quando nós falamos de finanças pessoais, nós estamos falando de um futuro. Você se planejar hoje, tomar algumas atitudes, preparar a sua educação para enxergar o mundo de uma forma um pouquinho diferente da manada, para que você não tenha problemas no futuro. O tempo passa e passa muito rápido. Basta você conversar com as pessoas de mais idade, que já estão aposentadas, principalmente quando passam por algumas dificuldades na vida. E boa parte dessas dificuldades, lógico, tem a parte emocional, tem o convívio da família e tudo mais, mas boa parte dessas dificuldades, com um suporte financeiro, seriam bem mais fáceis de serem atravessadas, principalmente no momento tão frágil da vida. Então, nas aulas anteriores, já teve bastante reforço sobre isso, né, sobre como é importante cuidar do seu ciclo de vida e como na aposentadoria vai fazer falta se você não fez um planejamento, né? Os livros que o professor Almir citou ali na apresentação, então eu trago aqui as capas, só para mostrar que existe uma certa lógica e uma integração entre eles. Esse primeiro de finanças pessoais, a gente mostra como organizar a sua vida financeira, desde o orçamento doméstico, para então, no final do seu planejamento ali,
aparecer um fluxo de caixa positivo para que você possa, né, todos os meses, fazer um aporte e entender que o tempo é a variável mais importante para o investidor. E a maioria das pessoas ou não sabe, ou quem sabe negligencia isso, e o tempo vai chegar, o tempo passa, vai chegar o seu momento, e aí você vai olhar para trás, esse recurso não pode ser recuperado. Não é um recurso que você possa emprestar, você não pode ampliar, ele é finito. Finito, e cada dia que passa, se o seu planejamento está em dia, você vai chegar onde você quer. Então essa é a mensagem principal desse livro. No segundo ali, Gestão de Ativos Intangíveis, tanto o de Finanças Pessoais, que o professor Almir também está junto nesse livro, um trabalho bacana, nós conversamos bastante sobre histórias de vida, né, professor? E aí depois nós evoluímos para a Gestão de Ativos Intangíveis, que é uma compilação de algumas teses de doutorado, onde a gente trabalha com a visão de como enxergar o ativo intangível das companhias. Então dá para aplicar nos investimentos. E o terceiro, que é fruto do pós-doutorado, sob a supervisão do professor Almir, que é o de Small Caps. Nós entrevistamos centenas de investidores e identificamos aqueles que sempre bateram o Ibovespa, pegando o período de 2006 a 2010, com a crise de 2008 no meio. E esse pessoal que bateu sempre o Ibovespa, teve ganhos assim 16, 18, 20, 25% ou mais até por ano. A gente queria saber o que é que esses caras fazem. Tantas fórmulas, né? tanta teoria, tantas hipóteses sendo lançadas todo ano, tanta tese, mas na prática o que aconteceu com essas pessoas que sempre bateram o Ibovespa? E nós chegamos a algumas conclusões, que no final desse livro, no capítulo 5, tem lá os filtros principais. E para surpresa na época, hoje a gente sabe que muitas pessoas já seguem os fundamentos há muitos anos, mas poucos conseguem começar pelos fundamentos. A porta de entrada dos investimentos normalmente é a especulação, porque parece um caminho melhor, um caminho mais curto, e é difícil você explicar para alguém que está começando que a especulação é um caminho perigoso. E normalmente as pessoas aprendem mais fazendo na prática a especulação, quebrando algumas vezes, e aí depois elas aprendem que o fundamento é algo para o longo prazo. E é do longo prazo que nós estamos falando aqui hoje. A gente aproveitar as melhores oportunidades para chegar no final da vida, ou até antes, de preferência, né? Ter aí bem antes, né? Para poder utilizar, porque dinheiro não é uma corrida, não é só um jogo, né? A gente não está aqui para apostar para ver quem vai morrer mais rico. Então, a ideia é que a gente possa viver bem, usufruir, viver bem com a família, viajar, curtir aquilo que a riqueza proporciona, mas também ter a tranquilidade no final da vida, né? Esse livro, inclusive, dos Small Caps, quem se interessar, ele está na amazon.com.br e hoje o Kindle está gratuito, em promoção lá. Mas vamos lá. A análise e decisão de investimentos requerem racionalidade e paciência para usar o tempo e a rentabilidade a fim de gerar bons resultados. Tem uma frase também muito comum no mercado, que normalmente as pessoas que estão já com os cabelos mais brancos gostam de usar, que é justamente que o mercado é um lugar onde os impacientes vão para brincar com seus investimentos, fazer compra e venda a todo momento, e os pacientes ficam sentados esperando os resultados virem para eles. Então é um lugar para tirar dinheiro dos inquietos, impacientes, e passar esse dinheiro para os pacientes. Então, a paciência é uma virtude em todas as áreas da vida, mas no mercado ela passa a ser um ponto de partida necessário para o entendimento de que o longo prazo vai realmente demorar, é difícil ficar olhando a grama crescer, mas vai chegar o tempo. Bom, para ilustrar isso, eu trouxe um exemplo aqui que é bem fácil de se simular. Você pode baixar uma calculadora do cidadão, por exemplo, que tem ali do Banco Central do Brasil, onde você simula ali a quantidade de meses, você coloca ali a taxa de juros mensal, o valor do depósito regular e o valor obtido ao final. E a gente vê que a curva dos juros compostos, ela realmente só vai remunerar os pacientes, porque a pessoa vai ficar guardando, nesse exemplo aqui foi um aporte de R$2.000, vai ficar ali 10, 20 anos guardando R$2.000, né? E de repente não, parece que não vai. Se eu tivesse feito aquilo, dava mais, tivesse feito aquele outro, dava mais, tivesse comprado e vendido. Então vem esses movimentos aí na sua cabeça e que, na verdade, só vão te tirar do plano.
Então, a lição principal dos grandes investidores, a gente tem os casos clássicos aí como Warren Buffett, né, que está sempre figurando entre as pessoas mais ricas do mundo, mas temos também os casos brasileiros como o Barsi, o Lírio Parisotto e tantos outros, que a gente sabe que eles entenderam muito cedo que essa paciência e essa regularidade no aporte vai fazer toda a diferença. E a remuneração, que parece muito alta, de 1%, mas se a gente pensar em termos de ações, por exemplo, não é difícil uma ação de uma empresa bem sólida, perene, num setor como, por exemplo, elétricas ou outro que você queira fazer aí uma comparação, mas não é difícil ela subir 6, 8% ao ano. Sei lá, é pouco, mas não é difícil ela pagar 8, 10% ao ano. E no melhor dos mundos, às vezes coincide ela pagar 8, 10 e também subir 8, 10, você está lá com 16 a 20% ao ano. E ainda ela paga, às vezes, um juros sobre capital próprio, algum outro provento, quando você vê está dando 21, 22, e com ações seguras, tranquilas. Então, não é o fim do mundo você montar uma carteira, né, que possa te remunerar muito bem e acelerar essa curva dos juros compostos. A renda fixa, a gente já vai falar um pouco sobre as modalidades, né, os tipos de investimento, mas só para ilustrar aqui agora, a renda fixa normalmente atrai muito os investidores quando sobe a taxa de juros, então nós temos épocas de inflação, para conter a inflação. O governo, quer preencher no quando a inflação sobe, normalmente, né, há um movimento dos juros para conter o consumo e melhorar isso. Mas, historicamente, a renda fixa acaba não sendo a melhor remuneração, e sim mais uma proteção. Mas toda vez que você protege apenas para acompanhar a inflação e deixa de aproveitar as oportunidades, então, na verdade, você, com a renda fixa, pode não ter os mesmos resultados da aceleração da curva dos juros compostos. Até tem uma frase do Barsi que ele é uma forma de chamar a renda fixa, né? O Barsi chama de perda fixa, que eu acho que é uma forma interessante para você ilustrar bem, para ver se as pessoas entendem que não é porque está todo mundo correndo comprar a renda fixa agora que é a melhor coisa. Então, quando está todo mundo correndo fazer alguma coisa, pode ser que outra que tenha alto valor esteja com o preço mais baixo. E aí é o momento, né, de você conseguir diversificar, conseguir concentrar, talvez, se for o caso, e aproveitar os papéis que estão no seu melhor momento, né? Aqui para ilustrar também o ciclo de vida, né? Quando a gente é jovem, a gente está aí sempre buscando aprender, estudar, e não que isso vá ser retirado ao longo da vida. Eu estou sempre estudando e acredito que eu vou morrer estudando. Mas é a fase principal onde a gente precisa para poder se engajar na sociedade, né? E representar ali com o seu trabalho um papel social que você existe para servir a sociedade de alguma forma e ela vai te remunerar. Com isso você pode poupar, planejar, investir, vai aprendendo a assumir alguns riscos, vai constituir família, aos poucos vai construindo patrimônio, algumas rendas vão surgindo, você vai se planejando e à medida que o tempo passa você vai tendo uma atitude mais conservadora, mas tem uma coisa acontecendo no mundo inteiro, que essa linha vermelha aqui, a linha da aposentadoria, ela está andando aqui para frente, né? Então, você já observa em muitos países as pessoas trabalhando depois dos 80 tranquilamente, porque não tem uma renda suficiente para ficar em casa. E se nós olharmos de novo para aquela tabelinha lá anterior, lá dos aportes mensais, quanta gente, né, já paga um valor aí mensal de INSS, né, e sabendo que no final não vai ter um aporte tão grande. Então, eu voltei aqui só para ilustrar como essa curva fica tão forte com o passar do tempo. Ó, em 60 meses, 164 mil, mas se a gente for acelerando aqui, a gente vai ver ao longo dos 40 anos aqui, e que também parece uma coisa longínqua, mas uma pessoa que começa com 20, com 60 já tem isso. Quem começa com 40 vai chegar aos 80 com isso. E às vezes tem uma renda muito superior a isso, e mesmo que passe a vida inteira, se a renda for para 10, for para 15, mas continuar com esse aporte, ela vai chegar lá. Então você tem aqui a possibilidade, nessa simulação aqui, de 23 milhões. Então, só para mostrar que não importa em que fase da vida você esteja, o que interessa é você começar, porque uma coisa é certa, aqui nós coloquei um bichinho aqui, né, que na verdade é a morte, que ela vai tentar te encontrar em algum momento aqui, e a gente sabe que é uma coisa que não tem como a gente fugir. O que a gente pode fazer é viver bem, né, ter boas amizades, levar uma vida tranquila,
para que quando ela chegar, a gente deixe um legado. E de preferência, junto com esse legado, aqueles que são ligados a você vão querer também ter alguma segurança, principalmente se eles não tiverem idade ainda de se sustentar. Então, por isso que fazer um planejamento, seguir com tranquilidade, faz bem para você e para toda a sua família, né? Eu trago um exemplo aqui de uma situação de compra racional. Porque ao longo da vida, nós ganhamos e nós gastamos e nós acumulamos alguma coisa. Quando a gente recebe um dinheiro e começa a cobrir as nossas despesas, é natural também que a gente avance, não só em qualidade de vida, mas como também o nível, né? O nível de estilo de vida. E aí você vê, como é muito comum, as pessoas estarem lá com um estágio, um primeiro emprego, ganhando pouco, e é interessante como se viram. A gente vê muito na universidade, né, professores? A gente vê muito isso. Chega lá ganhando R$ 800, R$ 1.000, 1.200, vai morar com alguém, divide uma kitnet, se vira e faz acontecer e não vive tão ruim assim, não. Até tem uns que brincam, não, professor, ainda sobra dinheiro para cerveja no final de semana. É ótimo, ótimo, é perfeito. Só que com o passar do tempo, vão concluindo os cursos, vão galgando cargos nas suas empresas, vão empreendendo e vão ganhando mais. Só que conforme vai ganhando mais, normalmente vão gastando mais também. E aí altera um pouco, né, a forma de enxergar o mundo. Então, quando nós vivemos sempre um nível abaixo dos nossos ganhos, a gente deixa mais tranquilidade para sobrar uma margem para que você possa fazer, então, de alguma forma, uma poupança de curto prazo, né? Quando falo poupança, não é a caderneta de poupança, mas sim guardar um recurso para que você faça os melhores investimentos possíveis, né? Mas vamos lá, aqui nesse exemplo, bem simples, diz o seguinte, ó, nós temos a situação A e a situação B, dois carros, né? Um com ABS, BD 2.0, Banco em Couro, Ar Digital, Central Multimídia, Aro 20, 5 anos de garantia total, seguro de 2.000, preço 120, a revenda em 5 anos por 60 mil. Aí a gente olha para a situação B, tem as mesmas coisas, airbag, ABS, Aro 20, aí muda um pouquinho aqui, ó. 1 ano de garantia parcial, não é total e o tempo é menor, preço 180 mil, seguro 5 mil e a revenda em 5 anos por 120 mil. Então veja, aqui o que as pessoas normalmente fazem é olhar para esses números, né, e pensar, bom, racionalmente falando, se eu gastar menos, os carros têm a mesma funcionalidade, vão fazer a mesma coisa e tal. E a gente tem normalmente, quando aplica isso em testes aí para fazer uma análise até psicológica do perfil do investidor, a gente identifica uma grande maioria escolhendo racionalmente o A e B. Mas a nossa vida não é assim, tão racional e tão pronta e tão planilhada para resolver as coisas, porque nós tendemos a ter uma noção sobre o que é racional e o que não é, mas na verdade o nosso cérebro acaba escolhendo aquilo que nós temos familiaridade e confiabilidade. Então aí aparece um outro item aqui que faz toda a diferença. Aparece aqui, cadê? Aparecem aqui as marcas. Então nós temos marcas aqui como Chery do lado A, Ford aqui do lado B, a Jack Motors do lado A. O que eu quero dizer com isso? Essas marcas mais conhecidas aqui, e essas aqui ó, que trocaram de lado agora. Ó. Então você tem aqui Renault, Honda, Toyota, o que aconteceu? Só para exemplificar rapidamente. Sempre que nós não temos familiaridade com alguma coisa, nós tendemos a racionalizar ao extremo. E quando nós temos familiaridade e confiança, nós já vamos mais por marca e a gente aceita pagar um pouco mais por isso. Se racionalmente fosse comprar para uma empresa, a empresa compraria esse carro aqui, provavelmente, porque tem um seguro mais barato, 5 anos de garantia total. Final de 5 anos, vendia e pronto. Já quem conhece as marcas, esses preços não tem nada a ver com as marcas, é só uma ilustração, tá? Quem conhece as marcas, muito provavelmente, né, com 1 ano de garantia parcial, já ia ficar preocupado, né, em pegar uma marca como a do lado A. Mas assim como a B é confiável, aí eu pergunto, tá, mas então você confia em alguém que te dá uma garantia menor por um preço maior? Então é isso que acontece. Você sabe que a maior parte das vendas está do lado B e não do lado A. Onde eu quero chegar com isso? Teve um livro do Alfred Sloan, que foi um executivo-chefe da GM nos anos 60, em que ele dizia o seguinte, clientes para sempre, era o que ele ensinava para as concessionárias. A cada ano o teu cliente tem que trocar de carro.
cada ano. Então, aqui eu ilustro só, se você conseguir guardar uma quantia X, mas trocar de carro não a cada ano, mas a cada 5, a cada 10 anos, você vai ter a função utilitária do veículo e não vai precisar fazer essa transferência de renda a vida inteira. Então, a gente conhece, vocês devem conhecer muita gente que faz essa transferência de renda a vida inteira e chega no final, não tem acumulado ali um recurso suficiente para manter o padrão de vida que tinha durante a vida economicamente ativa. Então, a ideia é que você viva bem, mas escape de algumas armadilhas. E por que eu coloquei essas outras 3 marcas aqui no final, Renault, Toyota e... Cadê? A Renault, a Honda e a Toyota. Porque elas entraram aqui nos anos 90, a Renault nos anos 2000, mas a Toyota e a Honda entraram nos anos 90 com um preço muito baixo. Entraram como entrou a Chery e a Jack Motors. Um preço muito baixo, as pessoas não queriam comprar. Então, era mais barato, né, você comprar um carro da Toyota e da Honda do que um Volkswagen que não vinha quase nada de itens ali, mas a população preferia. Então, existe um tempo onde a confiança é utilizada para transferência de renda. Isso o pessoal de marketing gosta muito, né, do agregar valor pela confiança e a imagem da marca. Então, eu trago isso para o mundo das finanças para mostrar que o seu mundo de consumo ao longo da vida vai te dar ou não o suporte para você fazer poupanças periódicas para estar sempre investindo. A poupança que eu me refiro, então, não é a caderneta de poupança, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas sim estar sempre preparando um montante para que você consiga avançar com seus planos para fazer sobrar dinheiro ao longo da vida. Existe um perfil de risco que a CVM obriga todos os agentes financeiros a fazerem o teste com os seus investidores no momento do cadastro e periodicamente, né, você que já investe recebe aí um link ali para fazer a sua atualização do perfil de risco. Isso é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, sabendo que é muito importante, nós também sabemos que não existe a devida atenção para que exista uma normalização que dê um padrão. Se você entrar no perfil de risco de um banco, você vai ter uma estrutura de questões. Se entrar no perfil de risco de uma corretora, vai ter outro, da outra corretora vai ter outro, e outro banco vai ter outro. Então, não é padronizado. O que existe, sim, é um mínimo para você entender se a pessoa vai aguentar. Tem o nível arrojado e agressivo, que são aqueles que aguentam, né, correr maiores riscos, e vê, inclusive, o seu capital derretendo, né, ao longo da aplicação que fizer. Então, isso exime a instituição financeira, na hora que a gente já viu casos acontecerem, um caso clássico na época da OGX, que muita gente, né, teve fundos de ações que empurraram muito para os seus clientes, dizendo, não, isso é commodity, é petróleo, mas no final das contas não deu em nada, e o que aconteceu foi que muitos investidores conservadores compraram fundos achando que não era algo tão arriscado assim. E no fim, tinha gente vendo 1 milhão virar 50 mil, 80 mil. Então foi assim um momento muito crítico e que assustou muita gente. Então a Bolsa Brasileira mesmo tem vários momentos desses em que afeta o perfil de risco das pessoas, porque nem sempre o perfil está adequado à capacidade de correr risco. Isso tem muito mais a ver com a psicologia do que com a técnica. Porque aquela pessoa que coloca um dinheiro em um negócio e depois não consegue dormir, não vai adiantar ela ter, mesmo que ela tenha bons resultados, mas talvez ela morra em pouco tempo, porque está lá um mês sem dormir direito, preocupada com o negócio. Então, por isso que é importante adequar o perfil de risco. Aquele conservador que prefere, por exemplo, comprar uma casa do que colocar dinheiro num fundo de ações ou comprar ações por conta própria, jamais um assessor de investimentos pode insistir para ele colocar o seu rico dinheirinho, que ele levou às vezes muitos anos para juntar, em um investimento um pouco mais arriscado, porque ele não tem o perfil para suportar isso. Então tem muito mais a ver com a psicologia do que realmente com uma planilha que apresente as possibilidades de resultado positivo, né? E aí normalmente se usa 3, né? Conservador, moderado e arrojado, ou agressivo, ou às vezes colocam 4, tem gente que coloca 5 itens, né? 5 níveis, tem o sofisticado, que daí geralmente é para aqueles que já têm uma qualificação um pouco maior, e sobre qualificação existem duas abordagens, a qualificação porque já tem mais de 1 milhão, e a qualificação porque suporta ver a oscilação desse dinheiro, então já tem um histórico,
de ter passado por crises. Por exemplo, se você conhece alguém que tinha dinheiro na bolsa e tinha lá 800 mil reais, passou lá pelo o março de 2020, né, e viu virando 250, mas conseguiu dormir sossegado, então essa pessoa provavelmente é agressiva, sofisticada, inclusive. Ela conseguiu comprar mais, ela conseguiu entender que os fundamentos estavam ali ainda e que as empresas eram boas, né? Então, se a pessoa tiver aversão a riscos, então isso a CVM e a Ambima recomendam, né? E necessidade de liquidez do investimento deve ser classificado com o perfil do investidor mais conservador. Então, na dúvida, né, se a pessoa tiver aversão e mostrar que não vai suportar, não insistir, né? A profissão de agente autônomo de investimento está crescendo muito no Brasil. Nos Estados Unidos, tem 170 milhões de investidores, então a profissão lá já é grande há muito tempo. Aqui no Brasil, acho que não chega a 15 mil ainda os assessores de investimento, mas deve crescer muito, porque nós estamos apenas com 4 milhões de investidores. Enquanto lá eles têm 300 milhões de habitantes, 170 milhões de investidores, aqui nós temos 2/3 disso, 230 milhões de habitantes, mas apenas 4 milhões de investidores. Quando nós fizemos os estudos lá do Small Caps, no pós-doutorado, se eu não me engano, eram 250 ou 300 mil investidores apenas. Então, em 10 anos, nós tivemos aí um crescimento absurdo no número de investidores. Com a divulgação de finanças pessoais e mesmo que muitos não façam um trabalho de ajudar as pessoas a raciocinar em termos de investimento da maneira correta, né? A gente vê muita gente ensinando a fazer day trade, etc. Mas, de um jeito ou de outro, essa educação está chegando às pessoas, principalmente os mais jovens que querem aprender sobre isso, não tiveram educação financeira nas escolas. Hoje já temos algumas iniciativas isoladas nas escolas para trabalhar a educação financeira, mas nós sabemos que é uma das coisas mais importantes na vida é a educação financeira, porque de nada adianta a pessoa ganhar bastante dinheiro, ter um estilo de vida sofisticado e quando chegar no final da vida, né, a sua renda não dá conta de manter pelo menos o básico funcionando e sabendo que no final da vida nós teremos aí na aposentadoria com certeza um pouco mais de gastos com medicamentos, né, com a saúde de um modo geral, com médicos, exames. Por quê? Porque a gente quer viver bem, né, e quer prolongar o máximo possível o nosso tempo aqui, mas de uma maneira prazerosa para poder conviver com quem a gente ama, né? Então é importante saber que existe esse tripé, rentabilidade, liquidez e risco, e tomar cuidado, né, como investidor, a entrar apenas naquilo que esteja em equilíbrio com o seu psicológico. Então, se você buscar uma rentabilidade muito alta, mas com uma liquidez baixa, mesmo que o risco também não seja tão grande, se você tiver um prazo de necessidade para utilizar esse recurso um pouco antes, você vai ter problema. Então, eu já vi bastante gente entrando para comprar apartamentos na planta porque tinha desconto de 40%. Ótimo, leva 4 anos para entregar, né? Então já se foi aí 10% ao ano, olha o custo de oportunidade. Quando a entrega já está quase naquele preço, mas ainda tem um problema. Aí ele achou que fosse vender depois em 1 ano ou 2. E a liquidez de imóveis no Brasil é uma liquidez muito lenta, muito baixa. Enquanto você pega exemplos como a Flórida, né, que gente do mundo inteiro gosta de ter casa de férias, em Orlando, Disney, essas coisas. Então a gente sabe que ali uma casa gira em 45 dias, 60 dias, né, com um deságio de 10%. O que seria esse deságio? Seria dar um desconto para realmente vender. Então você vê casa igual a tua por 300 mil, mas você quer vender rapidamente. Então você dá 10% de desconto, que você sabe que em 15, 20, 30, 45 dias você vende e a outra vai ficar lá, mesmo que todo mundo esteja anunciando por 300. Então o mercado tem isso também. Então além de você ter alguns ganhos, né, possíveis, mas também a tua utilização deve ser observada. Qual é o objetivo desse investimento? Para que eu possa fazer as coisas dentro daquilo que vai atender realmente às minhas necessidades. Risco e retorno tem um relacionamento difícil. Isso vai afetar as suas emoções, é de todo mundo. Se você não tiver emoção nenhuma com o risco, então realmente você está devidamente preparado para ser um ultra agressivo investidor. Mas a gente sabe que mesmo aqueles que têm bastante preparo tomam muito cuidado. Então a gente pensa, então é por isso que os grandes investidores se dão bem, eles conseguem controlar suas emoções? Sim. Mas não é porque eles conseguem controlar suas emoções que eles ficam comprando e vendendo toda hora,
não é por isso que eles não se preocupam com a liquidez do papel, não é por isso que eles não se preocupam com a saúde financeira, não é por isso que eles não analisam um balanço da empresa, não é por isso que eles vão tirar não vão tirar certidões para comprar um imóvel. Então tem uma série de coisas que nós temos que aprender, que são da prática. Nós temos todo um checklist para cada tipo de investimento, e conforme o tempo vai passando, a gente vai aprendendo que nós temos que fazer o nosso próprio. Por quê? Porque cada um tem os seus objetivos de forma diferente. Então, não adianta você copiar a carteira de ninguém, não vai dar certo. Ele tem um prazo em mente, você tem outro. Ele tem um nível de risco, você tem outro. Ele tem uma capacidade de se relacionar com o risco que é mais tranquila do que você, ou é pior do que a tua, mas no fim das contas é muito personalizado. Então, por isso que jamais deixe alguém montar uma carteira para você. Quando alguém sugerir uma carteira, ótimo. Você vai, faz uma avaliação de risco, retorno, e vê como você vai lidar com isso. Mas jamais pegue uma carteira pronta. Chega um assessor e vai tentar. Primeiro, que eles não podem, né? O assessor não pode preparar uma carteira pronta para você, ele pode sugerir. Mas quem vai tomar a decisão é você. Por quê? Porque depois, se tudo der errado, você não vai poder brigar com ele. Então, também há uma proteção não só para você, mas também para os assessores de investimento. Hoje a gente está vendo que houve uma desbancarização, né? Foi um termo que foi muito utilizado em propagandas, inclusive de uma corretora, e as pessoas estão investindo mais diretamente, né, pelas corretoras, e essas estão crescendo cada vez mais. Com isso, o número de investidores aumentando ainda mais, nós vamos ver também aumentando, né, as possibilidades de carreiras no mercado financeiro voltados para não só como assessor de investimentos, como analista de investimentos, gestor de fundos, gestor de clubes. Então, tem muita coisa para acontecer e deve modificar bastante ainda essa cena dos investimentos. Vamos falar um pouquinho, então, dos tipos de investimento. O investimento clássico, né, que o brasileiro gosta muito, né, que é imóveis. Então, temos aqui uma comparação entre imóveis e fundos de investimento imobiliário. O imóvel, ele é uma coisa real, né? Nos Estados Unidos, inclusive, né, no resto do mundo, a maior parte dos países adota o termo real estate, né? Então, você sabe que é uma coisa que existe, que está ali. E isso dá muita segurança para o conservador e para o moderado. Então, quando o investidor compra uma casa e ele sabe que daqui 30 anos o que vai ter ali naquele imóvel é a mesma casa. Talvez tenha que trocar um telhado, tem que fazer pintura 3, 4 vezes no meio do caminho aí, consertar elétrica, hidráulica, mas ele vai olhar para aquilo com a sensação de que comprei uma casa e tenho uma casa. E mesmo que perca para a inflação, ele vai ter a sensação de que, não, o preço sempre subiu. Então, isso é importante para ele, e a gente não pode deixar de lado essa segurança para a pessoa poder dormir tranquila. Então, por isso que a discussão entre comprar imóveis, fundos imobiliários, é uma discussão que para mim não leva a lugar nenhum, senão atrapalhar aqueles que já têm formatado como ele aguenta com os seus investimentos. Se ele prefere imóvel físico, vamos lá, é o teu caso? Vamos lá, tem muita oportunidade. Você pega o plano diretor das cidades e dá uma olhadinha para onde a cidade está crescendo. Certamente, se está crescendo para lá e tem um fluxo de veículos, um fluxo de pessoas, tem uma boa escola, tem o que atrai as pessoas para lá, tem um canal que liga, de repente, a uma outra cidade, ou uma estrada está sendo aberta. Então, você começa a observar essas variáveis que são críticas para o crescimento de um bairro, por exemplo, e você vai identificar grandes oportunidades. Então, tem muitos casos de pessoas que compraram terrenos lá nos anos 70, 80, 90, 2000 mesmo, e que esqueceram lá. Esqueceram porque tinha mais coisa para fazer da vida, gerente de um banco, ou trabalha numa escola, esqueceu. Está lá, ele só lembrava na hora de pagar o IPTU, está lá. E que comprou por uma ninharia, que vamos jogar na relatividade das coisas aqui, o preço de repente era 10% do valor de um carro na época. E hoje dá para comprar 20 carros com aquele imóvel. Então ele enxergou essa valorização, e essa valorização foi real, então para ele faz sentido. Mesmo que a cidade já esteja saturada, essa lição do passado, ela tende a forçar o nosso cérebro a sentir conforto com o que vai acontecer no futuro. Então você vai ver essas mesmas pessoas comprando mais imóveis. E aí acontece também do ciclo dar uma travada. Então o ciclo imobiliário, ele dá uma acelerada quando a taxa de juros cai, as pessoas correm comprar, aí vem a inflação, a taxa de juros sobe, dá uma esfriada no mercado, alguns preços caem, aumenta o deságio, ou seja, tem que dar mais desconto para vender. Então ele é feito de altos e baixos. É uma montanha russa, mas quem compra não percebe,
porque ele não vai querer saber se o vizinho dele deu um desconto de 20% para vender a casa. Ele quer saber que está anunciando no mesmo preço que ele e acabou. E isso dá toda a tranquilidade do mundo. No caso de imóveis para alugar, o Brasil já foi um paraíso que pagava aí acima de 1%, né? Lá nos anos 80, 90, e de lá para cá veio caindo, veio caindo. Conforme a oferta de imóveis foi aumentando, e também outros fatores socioeconômicos, nós vimos aí os imóveis tendo o valor dos aluguéis, né? Tendo caído bastante. Então, hoje, uma residência, por exemplo, na maior parte do país, gira em torno de 0,3% do valor do imóvel, né? O preço do aluguel mensal. Então, é um valor bastante baixo para retorno de investimentos, mas, ao mesmo tempo, tem a fonte de renda principal, de repente, do investidor é outra, então ele prefere, em 5 anos ele compra uma casa, mais 10 anos ele compra outra, mais 10 ele compra outra, a preocupação dele é chegar na aposentadoria com 3 ou 4 casas alugadas, e ele não quer nem fazer a conta se dá 0,3, dá 1 ou dá 2% ao mês, não é isso. E ele dorme bem assim e ele não está preocupado em transformar essa casa em uma vila completa com 50 casas. Ele está preocupado em chegar no final da vida dele e ter, além da aposentadoria dele lá do INSS, ele ter ali essas 3 casinhas gerando aluguel. Está errado? De forma alguma. Então, nem sempre é só matemática, porque a parte psicológica importa muito para as pessoas e para o bem viver delas. Então, quando elas entendem que isso vai deixá-las tranquilas, você pode falar o que você quiser, mostrar planilhas para investir em Bitcoin, em ouro, em ações, do que for. Para ela, ela vai continuar com o plano dela. E eu vejo isso como muito saudável. Até porque, se é o objetivo dela e tem grandes chances de ser alcançada, ela está no caminho, está quase lá, por que você vai alterar isso? Então, os cuidados que a gente deve tomar é saber se o nosso perfil está adequado ao tipo de investimento. Aí algumas pessoas, principalmente as mais jovens, e hoje nós temos 1 milhão de investidores em fundos imobiliários, mas se você comparar com o número de pessoas com condições de investir no país ainda é muito baixo, que entenderam que o fundo imobiliário tem uma outra dinâmica, aonde nós conseguimos comprar, não precisa de 300 mil para comprar uma casa, mas você compra com 3 mil reais ou menos, então tem cotas de 100 reais. Você vai lá e compra cotas e recebe aluguel. E normalmente esses aluguéis, eles são muito próximos de 1%, 0,7, 0,6 para cima. E chegam lá 0,8, algumas 1%. Por quê? São bem localizados, são imóveis disputados, então eles não entram naquela relação aluguel e valor de mercado que o resto do país tem. São localizados, por exemplo, ali na Vida Paulista, ou então barracões logísticos, shopping centers. São áreas diferentes, que fogem ao comum e por isso tem uma rentabilidade superior. E normalmente, né, as pessoas não conseguem enxergar isso como imóvel, muitas pessoas não conseguem, justamente porque não é ela que faz a própria gestão, não é ela que vai lá ver se está precisando de pintura, não é ela que vai lá ver se o inquilino quebrou alguma coisa, mas quem já está acostumado com imobiliária, que no começo ia junto para ver e depois foi delegando, esse tem uma facilidade de migrar um pouco, né, para fundos imobiliários e aproveitar das mesmas benesses, né, que é ter a renda mensal através de fundos imobiliários. E ainda dilui o risco, porque se as 3 casas daquele caso que eu citei agora há pouco estiverem desocupadas, ele fica sem renda. No caso de fundos imobiliários, ele pode diversificar e ter uma carteira lá com uma dúzia de fundos, e mesmo que 2 ou 3 fundos não paguem, né, normalmente você vai continuar tendo a renda dos demais ali, que não tem inadimplência, não tem vacância e tal. Então, é muito mais fácil de gerir aí os seus planos de aposentadoria aproveitando dos benefícios que o fundo imobiliário tem em relação aos imóveis. Fora que o imóvel você leva um ano, 2 para vender, e o fundo imobiliário você vai lá, coloca a preço da cotação, 2, 3 centavos abaixo, dá um enter, provavelmente você vai vender logo, porque tem liquidez menor do que ações da bolsa, mas tem bastante fundos aí com muita liquidez diária, sim. Aqui tem uma comparaçãozinha, né? A gente já acabou falando sobre esses itens, mas é arriscado do mesmo jeito. Então, basicamente, você fica sem o trabalho de fazer os cuidados, documentação, manutenção, administração, tal, você vai deixar para um terceiro, mas o investimento continua sendo arriscado. Muita gente acha que imóvel é um investimento seguro, então ele dá o conforto emocional para o investidor conservador, mas na verdade ele é um investimento arriscado.
Você imagina você aluga uma casa com piscina e alguém morre nessa piscina, mesmo que seja piscina, tem algum outro acidente, alguma outra coisa aconteça. Então, existe sim uma responsabilidade civil em cima de especulação imobiliária ou apenas de investimento. Então, o imóvel, por mais que não pareça arriscado para o conservador, quando ele entende os riscos que existem no imóvel, ele começa a repensar que, de repente, ter um pouco de liquidez em outros tipos de investimento pode fazer mais sentido, né? Bom, dos tipos de investimento disponíveis que a gente está mais acostumado a ouvir, basicamente a gente tem aí renda fixa e renda variável, para a gente dividir em dois grupos, né? E hoje muita gente procura o fundo garantidor de crédito. Eu não vou ficar falando sobre cada um deles aqui, né? Mas tem aqui uma coluna com fundo garantidor de crédito, uma coluna sem fundo garantidor de crédito. Basicamente é um seguro, mas vamos pensar o seguinte, você tem uma seguradora e você tem 1 milhão de carros segurados, ok? Esses carros saem circular, mas um carro bate por dia. Então, de 1 milhão de veículos, um ou dois, sei lá, né? Não sei a estatística aqui, mas vamos supor que ao longo de um ano que sejam 700 carros bateram, mas você tem 1 milhão segurado. Então, as seguradoras normalmente fazem um caixa gigantesco, porque o sinistro é pequeno. Agora, você imagina o seguinte, uma instituição financeira, ou várias, através de consórcios, tem ali algumas oportunidades de investimento vendidas com o fundo garantidor de crédito. Aí eu pergunto, se uma instituição financeira tem 4 milhões de clientes e todos eles investem em determinado produto e quebra essa instituição financeira, e aí o que acontece? O fundo garantidor vai segurar todo mundo? Sim, vai, porque tem um consórcio dos bancos. Mas olha o estresse do mercado. Agora imagina aquelas seguradoras se aquele 1 milhão de carros segurados batessem ao mesmo tempo. Então é mais ou menos isso que acontece. Então, se por um acaso os resseguros não derem conta, na verdade o que vai acontecer é um grande estresse no mercado. Então, é uma preocupação que depois que você aprende como é que funciona a mecânica do fundo garantidor de crédito, você não vai se preocupar tanto com isso, porque você vai ver que isso pode afetar, inclusive, a sua rentabilidade quando você compara com renda variável, né, que a maior parte delas ali não tem fundo garantidor de crédito. Então, essa não deve ser uma preocupação tão forte como eu ouço muita gente falando, é o ponto de partida, eu quero saber o que tem. Na verdade, não é por aí que a gente consegue ter melhores resultados, né? Aqui tem também mais uma comparaçãozinha entre renda fixa e renda variável, mostrando que a fixa é um pouco mais segura, porque protege, né, o teu capital e provavelmente você vai acompanhar a inflação, né? E às vezes não, mas normalmente vai acompanhar a inflação. Mas a renda variável, onde tem um risco maior, mas também tem um prêmio desse risco. Então, a gente consegue ter aí através de ações ou participação de sociedade em alguma empresa, a gente consegue ter uma rentabilidade maior, mas tem que aguentar o tranco, né? Que é mais arriscado mesmo. Aqui nós temos a visão do ambiente econômico e como o investidor deve treinar a sua mente para enxergar de forma diferente. Como assim? Olha só, nós temos período de prosperidade, período de recessão, né? E vem os ciclos econômicos, a gente tem prosperidade, recessão novamente, sempre uma recuperação aqui, anunciando que a manada deve entrar tudo de uma vez e lá vem o bull market, vai todo mundo para cima, né? Mas o que a gente tem que ter em mente é que pode-se enxergar isso de uma maneira completamente diferente, que é você ter uma visão de investidor onde você prepara o seu caixa para momentos de recessão. E aqui, nesse momento, aqui onde está todo mundo em recessão, você começa o seu plano de prosperidade, dá uma turbinada nele. Aí a economia se recupera, tal, e quando a economia está muito bem, os seus ativos se valorizaram, você vai lá, vende um pouco dos ativos, faz caixa, espera acontecer de novo, né? Então, entenderam a lógica? Quando está todo mundo triste com o mercado, chorando, aquele que poupa pode aproveitar as ofertas. E a gente já vai falar um pouquinho como olhar para essas ofertas, tá? Em 2009, saiu essa capa da Exame, o brilho da Bolsa, e ajudou naquela época também, tinha lá 200 mil investidores, eu acho que muita gente correu para a Bolsa e tal, e foi uma coisa bacana. Então, é o que acontece lá naquela recuperação, né, que todo mundo quer fazer aquilo que está dando certo, mas está dando certo é porque já estão falando que está dando certo é porque já deu certo ontem. Então, não significa que vai dar certo amanhã. E as pessoas enxergam mais assim, o que já aconteceu lá vai acontecer de novo.
e a gente sabe que não é isso que acontece. Aí, em agosto de 2011, pânico nas bolsas. Muita gente entrou e falou que nunca mais queria saber, né, de bolsa de valores. E isso, eu coloquei só esse exemplo aqui, mas isso vai acontecer o tempo todo. Agora, você imagina o cara que comprou lá em 2008 na baixa e foi dormir, esqueceu, largou aquilo e foi ver hoje os resultados. Então, tem gente que multiplicou o patrimônio ali 5, 6 vezes, ou até mais, dependendo das ações que comprou, sendo que ficou ali de fora de toda essa pressão psicológica, né? E para a gente ir para o final já, no final da história aqui, é que a gente possa analisar os ativos, e falando aqui agora de ações mesmo, a lição que a gente tirou, então, lá no pós-doutorado, né, o professor Almir, que me orientou lá, supervisionou, a gente conseguiu conversar com o pessoal da CVM, conversar com o pessoal de corretoras, conversar até com o pessoal do Sebrae, falando sobre como as empresas poderiam entrar mais, né, na Bolsa de Valores, uma forma de captação para poder aumentar aí o seu capital sem fazer dívidas e também colocar a sociedade, né, das pessoas que vivem em sociedade a participar mais, né? A gente vê lá nos Estados Unidos o cara que trabalha no Walmart, ele é funcionário, ele faz as compras no Walmart e ele tem ações do Walmart. Olha que bacana. Olha como a sociedade entra num ritmo de produção e distribuição automática do capital. Isso é fantástico. Então, a Bolsa de Valores tem um papel social que ela é muito atacada pelo lado social, mas, na verdade, ela tem um papel social fantástico, desde que você eduque as pessoas. Educou as pessoas, elas têm condições de enxergar no longo prazo, de fazer aportes mensais, de seguir um plano, no final vai dar certo, porque elas estão investindo em coisas reais, são negócios. E olha, mesmo que você invista apenas em ações, lembre que as empresas estão aonde? Estão em imóveis. Então tem gente que fala que, mas eu prefiro imóveis. Tá, mas essa empresa está onde? Está no imóvel, ela tem imóveis. Inclusive no imposto de renda, você não lança o valor atualizado de um imóvel, você tem lá só o valor de compra, né? Então nós temos ainda mais um outro ganho que o brasileiro pode enxergar aí, é que se um dia nós tivermos um volume muito grande de investidores e também o mundo enxergar o Brasil, que vem crescendo abaixo do resto do mundo aí já faz 30, 40 anos, né? O mundo enxergar o Brasil como uma grande oportunidade, nós vamos ter certamente fusões, aquisições, nós vamos ter muito patrimônio que está lá imobilizado aparecendo como ativos líquidos e nós vamos ver o quanto essa atualização de valor vai ser gigantesca. Então você pega empresas aí como as elétricas mesmo, as de saneamento, empresas que estão esparramadas pelo Brasil e que tem um imóvel que foi comprado na década de 90 e que está lá constando R$200 mil lá no seu balanço, mas quando você vai ver isso na verdade, na hora de vender, chega às vezes perto de bilhão. Então, isso altera completamente o valor patrimonial das empresas. Mas vamos rapidamente só passar, então, aqui, para deixar um tempo para as perguntas, como é que funciona uma análise fundamentalista de ações? Nós temos aqui uma relação preço-patrimônio, que você tem o preço, que é a cotação da ação, e o valor patrimonial dessa ação. São duas coisas completamente diferentes, mas que a gente deve compará-las, porque algumas empresas têm uma relação de preço-patrimônio onde o preço fica sempre muito acima do patrimônio. Então, é uma expectativa de futuro, normalmente, ou ela tem um ativo intangível muito forte. Na relação preço-lucro, então, se você tem um preço-lucro que aponta lá com 4 vezes, por exemplo, então você sabe que em 4 anos, dando aquele lucro, independente de quanto ela vai distribuir, 4 anos dando aquele lucro, você teria o retorno do seu investimento, ou seja, dobraria o capital investido naquela empresa. Aí você tem os dividendos. Se os dividendos forem acima de 3%, pelo menos 3% acima da inflação, ou o que alguns usam de 6%, 7%, estabelece um número. Porque a inflação você já pode jogar essa conta de correção para o valor do ativo. Então depende de como o investidor vai montar a sua análise. Mas o dividendo é importante, porque dividendo significa que ela deu lucro. Se ela deu lucro e está dividindo, é porque ela está saudável, a menos que ela esteja queimando caixa ou que ela tenha queimado algum ativo, e quando ela vai remunerar na forma de dividendo, na verdade, esse dividendo ela está encolhendo, né, e fazendo uma distribuição que ela não deveria estar fazendo naquele momento. Então, são análises que a gente tem que fazer com cuidado. A evolução patrimonial, que é o real aumento da riqueza. Se você olhar para trás, quando você tinha lá só uma bicicleta e hoje você tem um carro quitado, o seu patrimônio já evoluiu bastante.
Aí você olha mais um pouco para ali, você já teve um apartamento que estava financiado, hoje está quitado. Então, você olha a evolução patrimonial. A gente tem que olhar assim para as empresas também. A evolução patrimonial. E não somente como aquilo está funcionando no dia a dia com os resultados da companhia, mas o valor patrimonial e a sua evolução ao longo do tempo mostra muito da saúde dessa companhia e da capacidade dela em ser perene. O pessoal confunde muito perenidade com sustentabilidade. Sustentabilidade, muitas vezes, atrapalha a perenidade. Como assim? Porque às vezes usam muito para campanhas de marketing, que a empresa é sustentável, e acabam aumentando os custos onde não deveriam. Então, a empresa perene, ela deve ser sempre sustentável, mas nem toda empresa, porque é sustentável, ela é perene. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, tá? E, por último, analisar a empresa versus a concorrência e o setor. Como a empresa ela está competindo com outras, é importante você comparar ela com outras, para saber se ela está se desempenhando bem, né, no seu papel ali de competir. Eu trouxe aqui exemplos. Esse aqui é um papel que eu já acompanho desde 2016, comecei a comprar lá em 2016, que é da Copel. Gosto muito desse case. A Copel, apesar de ser estatal, a gestão dela tem se mostrado bastante profissional. Então, o papel CPLE 6, a cotação 7, essa cotação aqui está antiga, tá? Ó, aqui, ó, 31/12 do 29/4, aliás. Quando a gente olha assim no fundamentos, a cotação é sempre anterior, tá? Sempre no dia anterior. Aqui tem um valor patrimonial de 7,98 e um lucro por ação de 1,81, dividendo de 8,8, o crescimento dela, da receita, de 13,8% nos últimos 5 anos, dívida líquida de 8 bilhões, mas quando você olha o total de ativos de 49 bilhões e o patrimônio líquido de 21, para esse setor não é uma dívida pesada. E a relação preço-lucro, 4,11. Tá, agora explicando como é que funciona esse conjunto de indicadores. Quando você compra, aqui eu tenho o preço-valor patrimonial 0,93. O valor patrimonial está 7,98, a cotação 7,44. Basicamente, eu estou comprando R$1 por 93 centavos. É isso. Se ela dá um bom dividendo, se ela está crescendo, se ela tem lucro, se o patrimônio líquido dela está crescendo, ó, e esse é um indicador muito negligenciado pelos investidores. Mas essa curvinha formada pelo topo das barras aqui, ó, ela tem que ser sempre para cima. Se ela fizer muita volta, então trago um exemplo aqui da Saraiva, editora. Quando entrou a Amazon, já muita gente começou a especular como seria a empresa em relação aos concorrentes no mercado, né? E nós temos aqui um valor patrimonial de menos 275,32. Ou seja, se você comprar por 6,51, você está pagando 6,51 numa ação que vale menos 275. Então, pensa no risco que você está correndo. Então, dívida líquida dela é grande. E aqui, só para ilustrar a evolução do patrimônio dela. Então, olha só, não é algo que traga tanta segurança assim. E ela já deu sinais desde lá 2012, ó, onde subia, descia, dando de lado, né? E de vez em quando despencava, aí toma um fôlego, aí despencou de uma vez e a coisa desandou. Então, tem gente que compra ações de empresas quebradas achando que está fazendo investimento. Não, está fazendo especulação com a cotação e não com o valor. Valor é o que ela realmente vale. Então, muito obrigado. Fico aí agora à disposição para, se alguém tiver alguma pergunta. Então, muita honra poder falar aqui rapidamente nesse espaço, né? Obrigado pelo convite, professor Almir. E estamos à disposição. Muito bem, professor. Se eu quiser descompartilhar. Muito obrigado, professor Cláudio Rocha. Excelente apresentação, como obviamente só ia acontecer. Nós já temos alguns querendo perguntar. Tem aqui o Fauzi, temos o Rubens e a professora Selma, que certamente eu gostaria de pedir à professora Selma para fazer a gentileza, então, de fazer a sua pergunta, suas considerações também, professora Selma, nossa vice-presidente. Bom, professor Cláudio, fico muito feliz de ter podido assistir a sua palestra. Foi
um aprendizado muito grande para nós, muito obrigada. E eu gostaria eu fiz uma infinidade de perguntas para variar, né? Mas eu gostaria de saber algumas coisas. Eu posso fazer duas perguntas rapidinhas. Uma delas, primeiro, é possível que alguém mude ao longo da vida de perfil de apetite a risco na questão dos investimentos? Professora Selma, que satisfação saber que estou falando para a senhora. Fantástico, que honra, que honra. Professor, é o seguinte, o perfil, ele realmente tem muito a ver com os traços de personalidade, mas também tem um peso muito grande do conhecimento e da experiência. Quando nós passamos por um trauma, a nossa amígdala lá no cérebro, ela registra muito fortemente. Então, as pessoas, por exemplo, que lá dos anos 70 tiveram problemas com cooperativas, ou aqueles investimentos em boi gordo e outras coisas que aconteceram e que nunca mais viram a cor do dinheiro, sendo que era uma época que não era informatizado e que os papéis sumiram, as pessoas mudaram de nome. Nós tivemos casos assim no Brasil de arrancar os cabelos. Você pode ter certeza que é muito difícil você convencer alguém, por mais educação financeira que você passe para ele, né, porque está um trauma gigantesco. Mas a pessoa que tem, hoje em dia, tanto acesso à informação, tem um perfil mais conservador, mas ao mesmo tempo já viu o seu patrimônio crescer um pouco, mesmo sendo conservador, e viu que existe um potencial de ganhar um pouquinho mais, hoje está bem mais fácil essa pessoa modificar o perfil, não totalmente o perfil dele se transformar do dia para a noite em um agressivo apostador. Mas o que acontece é que ele consegue criar um share na forma dele enxergar os investimentos, e aí ele tira 5, 10, 20% para ir para a renda variável. E ele não perde noites de sono porque a renda variou para baixo. Ele entende do jogo, ele consegue tirar de uma renda mais tranquila que ele tem, ou na empresa, ou numa renda fixa, e ver quando a bolsa cai, ele vai lá e compra e vai dormir sossegado, porque ele sabe que se perder não vai afetar o estilo de vida dele, o patrimônio dele está lá garantido. Então é possível sim você modificar. E mesmo aqueles que são mais conservadores e bem jovens, que ainda não têm patrimônio, o conhecimento sim aí tem um peso bem maior. Então a gente tem visto na universidade, como os meninos, eu dei uma disciplina de mercado de capitais na pandemia, logo no começo da pandemia, então a gente esperava lá 15, 20 alunos, né? E nós tivemos 106 alunos inscritos, então não tinha teto, eu dei aula para todo mundo online. Mas há um apetite por conhecimento. E aí depois, fazendo uma conversa com eles, boa parte já estavam investindo em ações, começaram, porque sentiram segurança. Então, a educação financeira, ela se mostra como realmente algo que pode alterar, né, ou pelo menos moldar o perfil de acordo com as expectativas das pessoas. Então, o conhecimento ele é muito importante, e eu diria que todos os jovens ali na faixa de 19 até 23, 24 anos, a grande maioria, então eu vejo que existe uma falta enorme de educação financeira nas escolas. Nós teríamos adultos mais seguros, com menos medo de perder, por exemplo, o emprego, com menos medo de pedir a conta, com menos medo de empreender, de montar sua empresa. Eu acho que a educação financeira, ela não só faz falta por conta dos investimentos, mas ela realmente cria toda uma nação de amedrontados em relação ao risco, o que dificulta o nosso empreendedorismo. Então, nós temos aí mais pessoas propensas a aceitarem um conforto de um microempreendedor individual do que arriscar numa empresa que possa ter um potencial de crescimento, alavancagem, tomar um pouco de risco e tal, porque realmente não tiveram educação financeira. Isso é muito novo para eles, mesmo sendo adultos, vivenciados, mas quando chegam na frente de um contrato de financiamento para poder alavancar e ficar rico com aquele negócio, o medo bate, né? Então, eu falei demais, professor, mas acho que sim, dá para modificar um pouco o perfil. Bárbaro, nossa. E só para completar, eu acho que completa até a pergunta e também vai na mesma linha da sua resposta, para fazer uma diluição de risco, existe um percentual ideal na hora de montar uma carteira de investimentos entre renda fixa e variável, ou isso vai variar conforme o risco e os objetivos de cada um? Existe uma tranquilidade que o conservador e o moderado enxergam na renda fixa. Mas à medida que eles vão tomando um pouco mais apetite por risco, por experimentando historicamente um ganho superior, eles vão migrando um pouco mais para a renda variável. Isso a gente já tem acompanhado. Então, a renda variável,
bem analisada, então, por exemplo, quando você pega empresas como Vale, Petrobras, as elétricas, os bancos, você tem volatilidade, que o Brasil é um país volátil. Um político fala uma coisa, as ações caem 5%. O outro vai e retruca outra coisa, as ações sobem 7%. Então, a gente tem esse modelo, né, de volatilidade, que uma vez que você se acostuma com ele, você pode aprender a lidar com esse risco e tirar proveito dele. Então, o que eu tenho visto com vários investidores que a gente já conversou, que tem dado cursos por aí, a gente tem conversado no final da aula sempre, quem tem investimento fica no final da aula, isso é normal. E a gente tem visto muita gente até de mais idade tomando um pouco mais de risco, mesmo em épocas como essa, que parece a pior época do mundo, né? Mas que começam a enxergar de uma maneira bastante diferente. Então, não existe uma porcentagem, por mais que, de acordo com o perfil, as instituições financeiras vão recomendar uma porcentagem bem baixa de ações, por exemplo, né, em relação à renda fixa, mas se observarmos, por exemplo, que os produtos, eles sofrem, os produtos que as empresas vendem, eles sofrem reajuste de preço. Reajuste de preço, basicamente, é a inflação. Então, as empresas ficam o tempo todo lutando para acompanhar ou ganhar da inflação e manter o seu volume de vendas. Quando elas conseguem fazer isso, automaticamente ela já está protegendo. Então, por isso que, quando passa daquele período ali, de 6 meses, onde a pessoa vê, mas agora a minha renda fixa começou a perder para a renda variável. É lógico, foi feito um período justamente para conter o consumo, conteve um pouco, mas a inflação, o preço já foi lá, e agora os resultados vão aparecer mais tarde. Então, esse desencaixe do fluxo de resultados entre as companhias e o que é apresentado no mercado, e também os prazos da renda fixa, faz com que as pessoas continuem sentindo muita segurança na renda fixa, mas matematicamente, na maior parte das vezes, as oportunidades estão mesmo na renda variável. Até se uma pessoa colocar dinheiro aconteceu com a minha irmã também, comprou Vale em 2010 ou 11, né? E ela nunca mais viu nem quanto, ela não sabia nem quanto tinha. Comprou com o fundo de garantia dela. Aí um dia, irmão, como é que a gente faz para ver? Daí eu entrei lá e falei, nossa, multiplicou por 12 meu capital. Eu falei, que bacana, né? Então, às vezes, esquecer da renda variável lá num canto, se ela for um papel bom, então por isso que é importante aprender a analisar o balanço. Porque o balanço é a saúde. É como se fosse um check-up, né? Você vai no médico, ele pede 30 exames. Cada exame daquele é um indicador. E no balanço é a mesma coisa. Cada indicadorzinho daquele vai dizer sobre a saúde. Um só não quer dizer nada, mas junto com os outros indicadores, eles compõem uma análise. E se eu fizer uma análise, vai ser de um jeito, o professor Almir vai fazer outro, a professora Selma vai fazer outro, com os mesmos indicadores, assim como o médico também vai ter leituras diferentes, ali tendo estudado na mesma universidade. Então, é por isso que a renda variável ela é tão mágica, assim, para que, ao longo do tempo, a pessoa entenda aos poucos, e quando vai caindo umas fichas, às vezes você ouve alguém falando, uma frasezinha gira uma chavezinha na tua cabeça e você muda o teu jeito de analisar. Isso, com o passar do tempo, vai dando um resultado superior, né? Essas oscilações precisam ser atendidas, né? Olha, eu tenho certeza que todos saímos hoje muito enriquecidos da sua explicação, da sua aula. Muito obrigada. Eu queria novamente agradecer aos colegas da diretoria da Ordem dos Economistas, a professora Selma, o professor Dutra Vieira Sobrinho, o professor Wilson Rabai, e agradecer em especial ao professor Cláudio Rojo pela sua homenagem a estar conosco, né, desde lá do sul do Brasil, nos ajudando com este evento que nós estamos procurando fazer com que representem esses eventos, assim, revitalização para a Ordem dos Economistas do Brasil. Não esqueçamos que no próximo evento teremos também o professor Marcos Prachedes, que é um colega também do Banco Central do Brasil, que vai falar um pouco sobre o perfil das instituições financeiras, corretoras, bancos, etc. E fechando este evento, tem um representante da Ordem dos Economistas do Brasil, do estado de Goiás, que é o professor Maurício Faganello, que vai fechar esse evento deste curso, Práticas de Educação, Conceitos e Práticas de Educação Financeira, trazendo aí organize, guarde, invista, enfim, vamos todos ficar muito felizes com este curso que todos estão acompanhando, mais de 100 conectados, sobre conceitos e práticas de educação financeira. Professor Cláudio, eu gostaria de que você fizesse uso de 1 minuto para as suas considerações finais, com nossos profundos agradecimentos.
Professor Almir, eu que sou muito grato aí pelo convite, saber que a Ordem dos Economistas do Brasil, que é uma instituição aí que tem toda uma história, né, está aí com essa parceria com a FIA. Então, foi uma honra fantástica para mim, uma realização assim fora de qualquer valor que eu possa medir, porque eu me sinto realmente muito honrado de poder participar desse momento. Isso para mim é realização pessoal. Então, muito obrigado a todos que participaram, desejo muito sucesso e muita prosperidade, riqueza e saúde aí para todo mundo. Muito obrigado, viu? Sempre que precisarem, estou à disposição. Muito obrigado, professor Cláudio, muito obrigado a todos pela gentileza da presença, um forte abraço e nos retiremos em paz. Obrigado, queridos, tudo de bom e até a próxima.